Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h57. Repita. 6h57. Bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 20 de abril de 2021. Hoje é aniversário de Caraguatatuba, 164 anos. E também de Cunha, 137 anos. Hoje é o dia do diplomata, também dia do disco. O que é isso, né? Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 16 graus. Lembro que hoje não estamos transmitindo pelo YouTube devido à reforma em nossos estúdios. Em breve estaremos, claro, de volta. Ouça o Jornal da Manhã pela internet em Jovem Pan São José dos Campos, Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. A Receita Federal informou que recebeu até às 11 horas da manhã de ontem mais de 14 mil declarações do Imposto de Renda de 2021, ano base 2020. Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 20% não terão imposto a pagar e nem a restituir, e 19% terão imposto a pagar. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Anvisa autoriza testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Jacareí reinaugura a unidade de saúde da família Vila Zezé e CAPES 2 após mais de R$1 milhão em investimentos. Projeto de lei que prevê concessão da Arena já está na Câmara de São José dos Campos. Fazenda inicia a fase de monitoramento fiscal de contribuintes do Simples Nacional. França anuncia multa de €1.500 a viajantes brasileiros que desrespeitarem quarentena. Variante do vírus leva São Paulo a mudar a orientação sobre sintomas da Covid-19. Técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, internado com Covid, é entubado. No surf, Gabriel Medina é campeão em Narrabeen. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h02. Repita. 7:02. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei que destrava a edição de medidas econômicas contra a pandemia de Covid-19 e também um acordo para o orçamento de 2021. O texto irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas que podem ser editadas após a sanção do projeto está o programa de manutenção de empregos nos moldes da antiga medida provisória 936. Outra medida é o Pronamp, empréstimo a pequenas empresas com garantias da União. Nesta terça-feira, os vereadores de São José dos Campos se reúnem virtualmente com o gerente distrital da Sabesp em São José dos Campos para esclarecimentos a respeito do cumprimento do contrato celebrado entre a empresa e o município. O encontro será online, transmitido ao vivo pela TV Câmara a partir das 9 da manhã e também pelo site institucional, Facebook e YouTube. A reunião atende solicitação do vereador Lino Bispo do PL por meio do requerimento aprovado na 6ª sessão ordinária do ano em fevereiro. Entre os assuntos a serem abordados estão ocorrências de falta d'água em diversos bairros da cidade e despejo irregular de esgoto em rios e córregos, conforme relato de munícipes aos parlamentares. É bom aproveitar também, né, e falar sobre as reclamações de falta de água, né, Giovana, aqui na região ali do Putim, ali, Santa Júlia, muita reclamação, de repente falta também investimento, é um grande momento para se colocar à mesa também esses problemas que acontecem em São José, né? A gente tem trazido aqui várias reclamações, o pessoal fala principalmente no final de semana, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, então também é um ponto importante para os vereadores aí cobrarem, né, da Sabesp esse quesito. Por que está faltando água? Por que essa frequência, né? Sim. E como você falou ontem, né, Clemente? Falta investimento? O que está faltando para melhorar essa situação? Agora, é inegável que na região central da cidade a Sabesp faz um ótimo trabalho também, mesmo na periferia, né? São fatos pontuais que exato, precisam ser discutidos e colocados à mesa e tentar solucionar, né? Correto. Que ninguém merece no verão ou final de semana ficar sem água, né? Exato.
O senador Otto Alencar, do PSD, convocou para o próximo dia 27 a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid. No encontro, os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado. A convocação foi confirmada ontem pelo senador que, como membro mais velho da CPI, aos 73 anos, tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. A maior parte dos integrantes da CPI já fechou acordo para que a presidência fique com Omar Aziz, do PSD, e a vice-presidência com Randolfo Rodrigues, do Rede, um dos autores do pedido de criação da comissão. Pelo entendimento, Renan Calheiros, do MDB, será designado relator. Com menos chances na disputa, o senador Eduardo Girão, do Podemos, anunciou que também é candidato ao comando do colegiado. Em tempos de pandemia, mesmo com a atenção das pessoas voltadas para as vacinas contra a Covid, a prevenção de outras doenças também precisa ser priorizada pela população. Por esse motivo, a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 12 de abril e segue até 10 de maio. No entanto, São José dos Campos tem registrado uma baixa procura pela vacina. Das 19.500 doses enviadas até o momento, apenas 3.139 foram aplicadas. O público-alvo para esta primeira etapa da campanha inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, mães que acabaram de ganhar bebê, povos indígenas e trabalhadores de saúde. De acordo com o Sistema de Atendimento Municipal de Saúde, 38 mil crianças e aproximadamente 30 mil profissionais de saúde foram vacinados na última campanha. A vacina contra a influenza está disponível em todas as UBSs e unidades avançadas do município e pode ser aplicada do meio-dia às 5 da tarde. As senhas para receber o imunizante começam a ser distribuídas ao meio-dia. O Congresso Nacional derrubou ontem vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do chamado pacote anticrime aprovado pelo Congresso em 2019. Entre os senadores, o placar para a derrubada foi de 50 votos a 6. Os vetos já haviam sido rejeitados pela Câmara no mês passado. Entre os vetos derrubados estão o do dispositivo que triplica as penas de crimes contra a honra quando estes forem cometidos ou divulgados nas redes sociais. Também caiu o veto a trecho que valida o uso pela defesa de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Para isso, os advogados terão que comprovar a integridade do material. O chamado pacote anticrime é um conjunto de mudanças na legislação elaborado após sugestões do ex-ministro Sérgio Moro e do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e que entrou em vigor no início de 2020. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito fluindo bem, apesar do trânsito intenso. Não há pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos e na chegada a São Paulo, o motorista tem trânsito tranquilo neste momento. Na rodovia Ayrton Senna, apresenta trânsito fluindo bem em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre, tempo nublado e sol em alguns pontos. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e neblina no trecho de Taubaté. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre, tempo nublado e com garoa e neblina em trecho de Planalto. No trecho de Serra também há garoa. Temos obras a partir do quilômetro 64. Ô Charles, contando aí com a rodovia dos Tamoios, que tem neblina, tem uma garoa fina, Sim. tem obras, é complicado. Agora o resto, o pessoal pode... Tá livre, né? Tá livre, pode rodar tranquilo, sem nenhum problema, né? Exatamente. Tem que ter muita atenção, então, na rodovia dos Tamoios, principalmente por conta desses quesitos aí. Obras, neblina, garoa. Sabe que é combinação complicada, né? Isso é escorregadia, é verdade. A hora. 7:09. Repita. 7:09. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou testes clínicos de fase 3 a serem realizados no Brasil de uma sexta vacina contra a Covid-19. Trata-se da vacina financiada pela empresa Sichuan Clover Biopharmaceutical, sediada na China. A vacina é administrada em 2 doses com intervalo de 22 dias entre elas. Ela será testada em voluntários brasileiros no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Os participantes deverão ter 18
18 anos ou mais. A vacina será testada em pelo menos 8 mil voluntários, podendo chegar a 12 mil, e o recrutamento deve começar na próxima semana. A nível global, a vacina será testada em até 30 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, África do Sul e Europa. O governo de São Paulo liberou ontem mais 700 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país. Já foram entregues 41 milhões ao PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Somente em abril, o Instituto Butantan entregou 5 milhões de doses da vacina. Também ontem, o Instituto Butantan recebeu uma nova remessa de insumo farmacêutico ativo para a produção de novas doses da vacina contra o coronavírus. Ao todo, foram recebidos 3 mil litros para a produção de 5 milhões de doses da Coronavac. Um segundo carregamento deverá chegar ainda em abril com mais 3 mil litros, totalizando 10 milhões de doses em insumo farmacêutico ativo no mês. Isso que eu não entendo, viu? Porque se fala tanto em vacinas, 40 milhões de vacinas foram entregues ao PNI, mas não sei quantos milhões que chegaram, mas o que vão. E de repente, ontem li em algum lugar, não sei se isso procede ou não, estou falando aqui do achismo que eu li ontem, que já faltou ontem vacina em Jacareí, ou seja, todos aqueles que eram ser imunizados não foram por falta de vacina. Então o que está acontecendo? Até agora ninguém entendeu ou ninguém entende por que falta vacina. Se está sendo está havendo erro na hora de liberar a vacina, se está havendo erro na hora de aplicar a vacina, enfim, né? Era bom que alguém viesse aqui se explicar melhor sobre isso, porque não tem sentido, né? Todo mundo se programa, de repente não tem vacina. Agora eu falo de Jacareí, porque li ontem em algum lugar. Caso eu esteja errado, por favor, pessoal da imprensa aí, me informe o que está acontecendo, porque, lamentavelmente, né, é o erro de quem? Do governo do Estado? É o erro do governo federal? É importante dar nomes aos bois. Bora! Os viajantes procedentes do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul que violarem a quarentena obrigatória de 10 dias ao chegar à França terão que pagar uma multa de 1.500 euros, cerca de R$8 mil, anunciou o governo. As novas restrições são uma resposta às preocupações do governo francês com as novas variantes do coronavírus, mais contagiosas e possivelmente mais letais. O temor da P1, cepa responsável pelo agravamento da crise sanitária em território brasileiro, já havia levado Paris a anunciar a suspensão de todos os voos. Um acidente ontem na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de São Luís do Paraitinga, matou um motorista. O carro dele bateu de frente com outro veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 34 da rodovia, quando 2 carros que seguiam em direções opostas bateram de frente. Após o acidente, um terceiro veículo que seguia atrás de um deles não conseguiu frear a tempo e também acabou batendo. O motorista de um dos veículos não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e o helicóptero Águia. Por causa do acidente, o trecho ficou cerca de 2 horas completamente bloqueado. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo estendeu aos contribuintes optantes do Simples Nacional o monitoramento e a análise dos documentos fiscais que já vinham sendo realizados para os contribuintes do regime normal de apuração. A ação, que tem por objetivo identificar indícios de comportamento irregular em empresas enquadradas no Simples Nacional, ocorre após a primeira etapa da campanha Empreenda Legal. Nesta segunda fase do programa, as ações da Secretaria serão direcionadas à análise das notas fiscais emitidas e recebidas por esses contribuintes e à verificação quanto ao cumprimento das obrigações acessórias. Buscando empresas que tenham realizado operações consideradas incomuns e com indícios de irregularidades, como, por exemplo, a comercialização de mercadorias sem origem, sem documento fiscal de entrada e outras situações que poderão levar restrições à atividade do contribuinte. A sede da ASECRE, a Associação de Empresas do Chacras Reunidas em São José dos Campos, sediou um encontro entre empresários da cidade e os deputados Vinícius Poit, federal, e Sérgio Vitor, estadual, ambos do Partido Novo. A finalidade do encontro foi pautar o cenário regional diante da pandemia, geração de empregos, incentivos às empresas, além de alinhar agendas para a retomada econômica. O vereador eleito em São José dos Campos pelo Partido Novo, Tomás Henrique, explicou o encontro. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. E neste sábado, em São José dos Campos, nós tivemos o prazer de
receber o deputado federal Vinícius Poit e o deputado estadual aqui de Taubaté, o Sérgio Vitor. Ambos do Partido Novo se reuniram com o nosso diretório municipal, com os diretórios regionais aqui do Vale do Paraíba, também apresentando aí a candidatura à reeleição do deputado Sérgio Vitor e potencialmente, vai participar do processo seletivo que o partido preconiza, mas o deputado federal Vinícius Poit deve ser o nosso candidato a governador do estado de São Paulo o ano que vem. Além disso, a gente fez uma reunião com a diretoria da ASECRE, a Associação de Empresas das Chácaras Reunidas, para já pensar na retomada econômica pós-pandemia, nas medidas que o poder público, que os políticos podem tomar para sair do caminho, para desburocratizar e para fomentar o empreendedorismo, não só em São José dos Campos, mas em toda a região. O deputado federal Vinícius Poit falou a Clemente Lemes, comentou os assuntos discutidos na reunião, como reforma tributária, incentivos e aumento de imposto. Fala, Clemente, obrigado por essa oportunidade, todos os ouvintes da PAN aqui do Vale, que é o Vinícius Poit, deputado federal do Novo. A gente está aqui no encontro com empreendedores da SECRE, empreendedores do Vale do Paraíba, para entender as demandas locais, porque o principal atributo de um representante do povo, de um deputado, do governador, de qualquer parlamentar, é escutar a população. Não adianta querer fazer uma política de longe, ou da bolha de Brasília, ou do Palácio dos Bandeirantes. A gente tem que escutar quem está sofrendo as dores da pandemia, seja na saúde ou na economia, na ponta. Então aqui a gente falou de reforma tributária, desse absurdo que foi a atitude do governo do estado de retirar alguns incentivos de uma vez sem conversar e sem ter previsibilidade com o empresariado, que já se vê no meio de uma crise, já se vê perdendo emprego, já se vê perdendo receita e tem um aumento de imposto substancial de uma vez, para a gente poder agir, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa. Esse é o nosso papel, proximidade com o cidadão e representatividade para a gente ter uma política nova de verdade. Foi isso que a gente veio fazer em São José e saímos daqui ainda mais inspirados, porque aqui tem muita gente boa, heróis que trabalham pelo Brasil e dão exemplo de tecnologia e inovação, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo. O deputado estadual Sérgio Vitor afirmou que quer atender às demandas de quem empreende e gera empregos. Olá, Clemente, amigos da Jovem Pan, aqui é o deputado estadual Sérgio Vitor, aqui da região do Vale do Paraíba, hoje acompanhado do Vinícius Poit, deputado federal, e deputado estadual Ricardo Melão. A gente veio prestar conta e ouvir um pouco da iniciativa privada, um pouco dos empreendedores da região, para garantir que as nossas ações estejam sempre atendendo às principais demandas de quem empreende, gera emprego, gera renda, que é isso que a gente precisa agora, no momento de pandemia, cuidar e garantir que a gente tenha saúde, mas pensando sempre no nosso futuro, na retomada econômica. A gente tem ações efetivas para que isso aconteça em todas as esferas, e esse é o nosso caminho. A gente está aqui prestando conta, ouvindo e entregando resultado. Os empresários puderam relatar a realidade de suas empresas e as dificuldades que encontram junto às esferas federais e estaduais. Os deputados prometeram maior diálogo entre as partes. A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que pede autorização legislativa para conceder a exploração do espaço da Arena Municipal de Esportes. Pela proposta, a concessionária vencedora da concorrência pública ficaria autorizada a explorar o espaço pelo prazo de 20 anos, prorrogável por mais 10 anos, com remuneração mensal ao município de percentual mínimo de 5%, a ser aplicado sobre a sua receita bruta mensal. O objetivo da concessão é a administração, gestão, operação, exploração e manutenção da Arena Municipal de Esportes, conforme edital de concorrência pública, que será realizado pela modalidade de maior oferta. De acordo com a Prefeitura, a Arena Municipal de Esportes pode converter-se em espaços multiuso capazes de receber diferentes modalidades de eventos esportivos, culturais e sociais. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h21. Repita. 7h21.
O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, teve alta de 1,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. O número foi divulgado ontem e calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Esta foi a 10ª alta seguida do indicador. Na comparação com fevereiro de 2020, o índice registrou uma expansão de 0,98%, segundo o Banco Central. No acumulado dos 12 meses até fevereiro de 2021, porém, houve queda de 4,02%, sem ajuste sazonal. Os efeitos da pandemia foram sentidos com maior intensidade na economia entre março e abril do ano passado. A Via Norte, em São José dos Campos, vai ter nova iluminação de LED na pista de caminhada. A licitação para a escolha da empresa que vai realizar o trabalho será aberta neste mês. Também estão nos planos da Secretaria de Manutenção da cidade a iluminação ornamental de 20 praças e iluminação cênica dos viadutos. Em março, depois de 2 anos, todas as lâmpadas de vapor de sódio de ruas, avenidas e estradas rurais foram substituídas por luminárias de LED. E com a cidade com 100% LED pelo segundo mês consecutivo, a economia na conta de energia chegou a 42,3%. Agora, em abril, o valor foi de R$800 mil de economia. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Nesta terça-feira, um ciclone subtropical ainda estará atuando próximo do litoral de São Paulo, deixando o dia com ventos, muitas nuvens e chuvas. Além disso, o mar continua agitado com ondas entre 2 e 3 metros de altura. No Vale do Paraíba, o dia será com variação de nebulosidade e as temperaturas ficarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 26 graus. E neste momento, a temperatura é de 16 graus. Agora 7h23. Repita. 7h23. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Em São José dos Campos estão reservadas 64 vagas para o Polo do Parque Tecnológico e outras 64 para o polo localizado no CEF, Centro de Formação do Educador. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio pelo site da Fundação Vunesp, através do link vestibular.univesp.br. No site também é possível acessar o edital e obter outras informações. Neste semestre, a Univesp oferece cursos de graduação no eixo de licenciaturas, em letras, matemática e pedagogia, e também no eixo computação, bacharel em tecnologia da informação, em ciências de dados e engenharia da computação. Todos os cursos são gratuitos e têm duração de 4 anos. A taxa para matrícula no vestibular é de R$45. O avanço da variante P1, descoberta em Manaus em janeiro, levou a cidade de São Paulo a mudar sua orientação para todos aqueles que forem infectados por coronavírus. Agora eles devem procurar uma unidade de saúde assim que surgirem os sintomas e não mais quando eles se agravarem. Segundo a prefeitura, a mudança tem 3 motivos, todos associados à nova variante: agravamento rápido do quadro de saúde, mais jovens atingidos e tempo de internação maior. Levantamentos apontam que a variante mais contagiosa já está presente em mais de 80% dos pacientes da Grande São Paulo no início de março. A P1 tem avançado rapidamente em outras partes do país. No Rio de Janeiro, estima-se que a incidência dela passou de 67% em fevereiro para quase 100% em abril. O presidente americano Joe Biden vai recepcionar 40 chefes de Estado, entre eles o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, na chamada Cúpula de Líderes sobre o Clima, nas próximas quinta e sexta-feira. O evento é visto como uma oportunidade central para que Biden assuma o papel de protagonismo político global em questões climáticas, agenda que ele reiterou ser prioridade de sua gestão durante toda a campanha eleitoral. O governo Biden pretende anunciar diante dos chefes de Estado de 17 economias que juntas respondem por 80% das emissões de gases do efeito estufa e por 4/5 do PIB global, metas mais ambiciosas de redução das emissões de CO2 americanas até 2030. Agora são 7h26, 7h26, gasolina, álcool e diesel recuam nas bombas.
O preço dos combustíveis caiu nas bombas do país na semana passada. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a variação entre os preços da gasolina praticados na semana de 11 a 17 de abril e nos 7 dias imediatamente anteriores foi de 2 centavos. O motorista que abasteceu o carro com gasolina comum pagou, em média, R$ 5,43 na semana encerrada sábado, contra R$ 5,45 pagos na semana retrasada. Em relação ao etanol, a ANP constatou queda um pouco maior, de 4 centavos. Na semana encerrada em 17 de abril, o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 3,76, contra R$ 3,80 da semana imediatamente anterior. Já o óleo diesel caiu na média 3 centavos entre uma semana e outra. Em números arredondados, o motorista pagou R$ 4,21 pelo litro do combustível usado em caminhões na semana retrasada e entre os dias 11 e 17 de abril desembolsou, em média, R$ 4,18 pela mesma quantidade de diesel. Da Rádio 2, Milena Abreu. Ô, Giovana, inclusive agora chega para a gente informação de que os ônibus em São José os motoristas estão protestando e exigindo que sejam vacinados. Então muita gente ganha atrasada ao trabalho hoje em razão desta manifestação dos motoristas de ônibus. Eu quero até colocar aqui o nosso WhatsApp no ar aqui para que o ouvinte nos mande maiores informações, que é o 99707-7791, repetindo, nosso WhatsApp aqui do Jornal da Manhã é o 99707-7791. Queremos mais informações sobre os ônibus em São José dos Campos. Eles já fizeram essa manifestação, essa não é a primeira, né, Clemente? Já houve uma outra manifestação dos cobradores de ônibus, motoristas, porque eles dizem, né, fazem viagem o dia todo, né, pela cidade, contato direto, muito contato com as pessoas, estão pedindo aí uma atenção do governo do estado, da prefeitura de São José. Do governo federal, principalmente. Do governo federal, ele que decide. Exato. Até porque, inclusive, vão avaliar o seguinte, Giovana, não tem tanto motorista assim que não possa ser vacinado, né? Pessoal de uma cidade como São José, Jacareí, por exemplo, onde tem... Dá para pensar alguma coisa melhor nesse sentido? Sim. E vacinar, porque estão em contato direto com o público. E cá, então, quando se fala em aglomeração, o ônibus está lá em cima, né? Exato. Ônibus, bancos, supermercados, enfim, né? E esse pessoal, claro, tem que ser vacinado. Quando se fala em vacina no Brasil, deveria a massa inteira ser vacinada, mas infelizmente não isso aconteceu, né? A hora. Por favor. 7h28. Repita. 7h28. Quando é ao vivo é assim mesmo, né? A gente sabe que é ao vivo, não tem jeito, né? Provado que está ao vivo. É com você, Charles. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h31. Repita. 7h31. Giovana, pessoal, aqui só para informar que o ouvinte é rápido, né? Muitos deles já mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, informando que os ônibus já voltaram a circular em São José dos Campos. Os pontos estão vazios, a região do Urbanova ali, região central, os ônibus estão circulando. Então, qualquer informação, por favor, mande para a gente, colocar no ar aqui, né? É importante informar ao ouvinte o que está se passando, se realmente tem algum problema ou não, e assim a gente consegue ajudar aos trabalhadores, às famílias, enfim, né? É a nossa função. É isso aí. Quem está ouvindo a gente pode participar e mandar sua informação. O prazo para o contribuinte de Jacareí obter descontos na negociação da dívida ativa termina no próximo dia 30 de abril. A Prefeitura de Jacareí reforça a importância de não deixar para a última hora e lembra ainda que todos esses serviços podem ser feitos de forma digital. Para obter o desconto via web, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura e selecionar o banner Descontos de até 90%, juros e multas de dívidas municipais, ou o link Refis, parcelamento de dívida ativa. Para quem já tem usuário cadastrado e senha no sistema, é a mesma. Quem ainda não tem, é necessário realizar o cadastro para efetuar a negociação. Para o contribuinte que optar em pagar os débitos de uma única vez, o desconto será de 90% sobre os juros e multas.
O general da reserva Joaquim Silva e Luna tomou posse ontem na presidência da Petrobras. Ele assume o lugar do economista Roberto Castelo Branco, substituído pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. Silva e Luna foi integrado ao Conselho de Administração da Petrobras na última segunda-feira. Era o primeiro passo para que ele pudesse assumir o comando da empresa. Na sexta-feira, ele foi oficializado no cargo de presidente da estatal durante nomeação dos diretores das principais áreas da companhia. E vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o dólar atingiu ontem o seu 5º dia seguido de baixa, enquanto a Bolsa viu interrompida uma série de 5 altas. A moeda americana caiu 0,61% ante ao real, cotado a R$ 5,55. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda. O índice caiu 0,15% aos 120.933 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,68, com queda de 0,15%. Os mercados de ações nos Estados Unidos fecharam em baixa ontem. O Dow Jones caiu 0,35% para 34.082 pontos. O Nasdaq teve queda de 0,98% para 13.914 pontos. E é hora da boa notícia. Os jovens empreendedores Primeiros Passos é o novo projeto da Secretaria Municipal de Educação em Jacareí, em parceria com o Sebrae. O foco é desenvolver a cultura do empreendedorismo entre as crianças. Na rede municipal, vão participar do projeto 25 escolas, 94 professores e 2.500 alunos. O Sebrae vai fornecer todo o material e as apostilas. Serão desenvolvidos vários temas para cada ano. Os alunos do primeiro ano vão trabalhar com as ervas aromáticas, o segundo com temperos naturais, o terceiro com a oficina de brinquedos ecológicos e o quarto com a locadora de produtos, o quinto com sabores e cores. Por meio das atividades propostas, os alunos conversam, pesquisam, jogam, debatem e se conhecem, descobrem novas realidades e oportunidades e formam suas percepções de mundo, aprimorando assim habilidades socioemocionais para que se tornem protagonistas agora, no presente, e agentes transformadores no futuro. 7h36. Repita. 7h36. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, publicou no Diário Oficial da União ontem portaria que estabelece fluxo de comunicação com a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, caso sejam identificados saques indevidos em pagamentos feitos após o óbito de beneficiário. A portaria, que entrará em vigor no dia 3 de maio, detalha os dados necessários para a adoção de medidas relacionadas à persecução penal contra esse tipo de irregularidade. Os dados serão coletados para fins de encaminhamento, preferencialmente de forma eletrônica, tanto à Polícia Federal como ao Ministério Público. A portaria acrescenta que a identificação da irregularidade abrange, além do pagamento indevido de benefício após o óbito do beneficiário, a confirmação do óbito, o pagamento e o saque indevido. Os reitores da Universidade São Paulo, USP, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, publicaram um manifesto contra a nomeação da nova presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Cláudia Mansaniqueda de Toledo. A CAPES é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação, divulgar produções científicas, promover a cooperação internacional e atuar na formação de professores da educação básica. Segundo os reitores das 3 universidades estaduais paulistas, Cláudia Mansaniqueda de Toledo não tem a formação e a experiência exigidas para o cargo. Cláudia é reitora do Centro Universitário de Bauru, faculdade particular no interior paulista. A nova presidente entra no lugar de Benedito Guimarães Aguiar Neto, exonerado na última semana. Outras entidades científicas também se pronunciaram contra a nomeação. Os brasileiros já pagaram mais de 770 bilhões de reais em impostos à União, estados e municípios. 771 bilhões, 26 milhões, 918 mil reais. Esse é o valor total que os brasileiros pagaram de impostos, taxas e contribuições em 2021 até o último dia 15 de abril, segundo a estimativa do Impostômetro,
painel que monitora o total pago à União, estados e municípios. A cifra é maior que os pouco mais de 615 bilhões e 700 milhões de reais pagos no mesmo período do ano passado. De acordo com o monitoramento, apenas nos 15 primeiros dias deste mês de abril foram arrecadados 112 bilhões 609 milhões de reais, cifra superior aos pouco menos de 90 bilhões arrecadados na primeira quinzena de abril do ano passado. Vale lembrar que neste período, no ano passado, o país já sentia os impactos da crise causada pela pandemia de coronavírus, que por diversos fatores derrubou a arrecadação de União, estados e municípios. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Eu só quero lembrar que nós não estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, né, Giovana? Porque os estudos estão em reforma, estúdios em reforma, mas em breve de volta aí com uma programação normal muito melhor, né, Giovana? Isso. Com um visual melhor no YouTube, né? Com certeza, né? Vai ser muito legal. E só para avisar, né, Clemente, tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos, que é o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Tá vendo só? Então você acompanha pelo rádio, pelo nosso aplicativo Jovem Pan São José dos Campos, ou então pelo nosso site jovempan.sjc.com.br. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, diagnosticado com Covid, foi entubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alta. A informação foi divulgada ontem pela Confederação Brasileira de Vôlei. A entidade ainda divulgou que o vice-presidente da Confederação, Radamés Latari, também com o novo coronavírus, foi estubado e segue com boa evolução clínica. Renan deve ficar entubado de 48 a 72 horas para então iniciar a retirada do respirador mecânico. O técnico foi internado na última sexta-feira. Enfim, o título. Depois de bater na trave nas duas primeiras etapas do Circuito Mundial de Surf, quando caiu na decisão, Gabriel Medina enfileirou vitórias e conquistou o troféu da etapa de Narrabeen, na Austrália. O brasileiro derrotou o americano Conor Coffin na final e garantiu o triunfo na disputa, que invadiu a madrugada desta terça-feira. Com a vitória, Medina reforça o salto para a liderança no ranking. O bicampeão mundial já havia garantido o topo da lista ao se classificar para as quartas de final. Após empatar com o Botafogo Paulista na noite de domingo, o Palmeiras trabalhou na academia de futebol ontem. Com o meia Rafael Veiga em campo, o time alviverde fez o último treino antes de viajar ao Peru para enfrentar o Universitário na estreia pela Copa Libertadores. Desgastado, Veiga foi preservado pelo técnico Abel Ferreira nos recentes confrontos com o São Paulo e Botafogo Paulista, ambos pelo Campeonato Paulista. Atual ganhador da Copa Libertadores, o Palmeiras trabalha hoje no centro de treinamento da seleção peruana. O confronto com o Universitário está marcado para amanhã no Estádio Monumental de Lima. O Corinthians anunciou ontem a sua lista de jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Wagner Mancini terá 39 opções, 11 a menos que o máximo permitido pela Conmebol. A liberação de 50 atletas é inédita e só foi concedida desta vez para amenizar as dificuldades dos clubes diante da pandemia do coronavírus. Mesmo inserido atletas que ainda estão no departamento médico, como Danilo Avelar, Juan Oliveira e Gustavo Mantuan, o Timão não conseguiu preencher todas as vagas. Novas inscrições e substituições limitadas a 5 jogadores. A partir das oitavas de final, poderão ser solicitadas até 72 horas antes do início da fase. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana na quinta-feira, no Paraguai, contra o River Plate.
E o São Paulo foi impedido de treinar no CT da seleção peruana ontem como preparação para o jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Devido às restrições a brasileiros no Peru por conta da pandemia do novo coronavírus, a delegação está proibida de sair do hotel até momentos antes do jogo, marcado para as 9:30 da noite de hoje. O time tinha um treino marcado às 6 da tarde de ontem. No entanto, por conta destas restrições, a delegação não pôde sair do hotel. No começo da noite, o clube ainda tentava, em conversas com as autoridades, uma liberação para realizar a atividade, mas ela não foi concedida. Com isso, São Paulo teve que treinar dentro do hotel. Após a vitória suada sobre a Inter de Limeira no último domingo, o Santos já volta suas atenções para a estreia na fase de grupos da Libertadores. A equipe retorna aos gramados diante do Barcelona hoje às 7h15 da noite na Vila Belmiro. O técnico Ariel Roland falou sobre o adversário da primeira partida em sua chave na competição continental. O comandante declarou que o time equatoriano é importante em seu país e possui experiência na Libertadores, mas destacou que o Peixe precisa pensar em seu próprio estilo de jogo. O Santos está no grupo C da Copa Libertadores. Além do Barcelona, a equipe vai enfrentar o Boca Juniors da Argentina e o The Strongest da Bolívia na fase de grupos do torneio. O Flamengo fez seu último treino no Ninho do Urubu no domingo e embarcou para a Argentina, onde estreia na Libertadores 2021 hoje. Ontem, Rogério Ceni comandou a atividade que encerrou a preparação para enfrentar o Vélez Sarsfield. O Flamengo utilizou as instalações da Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors. A grande novidade na lista de relacionados para o duelo na Argentina foi a presença do meia Max, de 19 anos. E o técnico português José Mourinho foi demitido ontem pelo Tottenham após 1 ano e 5 meses no cargo. Pela primeira vez na carreira, ele deixa um clube de mãos vazias, sem conquistar nenhum título. No entanto, Mourinho jogaria sua primeira final pelo clube inglês no próximo domingo, contra o Manchester City, pela Copa da Liga Inglesa. Jornal da Manhã. Radares. Radares posicionados hoje em São José dos Campos, na rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, e Avenida Iguape, no Jardim Satélite. As duas vias têm velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Os radares também estarão na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta, onde a velocidade é de 60 km por hora. Clemente Lemes, hoje chove? Tá chovendo desde madrugada pelo jeito, é um sereninho aí, então. Será que vai ter fumaça hoje? Se não chover. Se não chover, vamos lá então. Na região leste, nos bairros Jardim Rodolfo, Jardim Três José, Jardim Americano, Paraíso do Sol, Águas da Prata, Residencial Ana Maria, Residencial Campo Belo, Pousada do Vale, Recanto do Vale, Jardim Mariana 1 e 2, Chácara Santa Helena, Monte Rei e Serrote. Chovendo ou não chovendo, a gente informa, né, Giovana? É nossa obrigação, né? Sim, tá programado. Se tiver condições do fumacê sair às ruas, ele vai. Se não, é reprogramado todos os dias. Charles, fala agora das estradas que cortam o Vale do Paraíba. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, tem excesso de veículos no quilômetro 144, sentido São Paulo, o que causa lentidão na pista expressa. Em Jacareí está tranquilo. Em Guarulhos e na chegada a São Paulo, tem também trânsito complicado na marginal em Guarulhos. Na rodovia Ayrton Senna, apresenta trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre, tempo nublado e sol em alguns pontos. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e neblina no trecho de Taubaté. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre, tempo nublado e com garoa e neblina no trecho de Planalto. No trecho de Serra também há garoa, então preste bem atenção aí. Tem obras também a partir do quilômetro 64. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7h52. Repita. 7h52. Após uma semana de greve, os funcionários da LG em Taubaté voltaram ao trabalho ontem. A paralisação havia sido anunciada depois da rejeição da proposta de indenização da empresa pelo encerramento da planta. Com o retorno, o sindicato deve retomar as negociações. Os trabalhadores decidiram retornar ao trabalho após uma assembleia ontem em frente à fábrica. Além da retomada, a proposta votada previa o pagamento dos dias parados, a retomada da negociação de uma nova indenização. O plano ainda prevê reuniões com o governo estadual e o Ministério Público. A medida é porque, segundo a entidade, a saída do setor de monitores seria por falta de incentivos fiscais. De acordo com o sindicato, as negociações para a indenização devem seguir até a sexta-feira, quando há expectativa de apresentação de uma nova proposta. A Prefeitura de Ilhabela começou a pagar ontem a primeira parcela do auxílio emergencial para famílias de baixa renda. Serão beneficiadas em torno de 2.800 famílias que estão cadastradas até 31 de março no CAD único do governo federal. O repasse financeiro de R$500 será feito pela Caixa Econômica Federal. Segundo o prefeito Toninho Colucci, a ação visa minimizar os efeitos econômicos da pandemia e apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. O auxílio emergencial será concedido automaticamente ao responsável pela unidade familiar que tenha domicílio em Ilhabela. Foram reinaugurados 2 equipamentos da Secretaria de Saúde de Jacareí, a Unidade Municipal de Saúde da Família Vila Zezé e o CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial Novos Caminhos. Ambos os locais foram fechados em 2020 para reformas e ampliações. Ao todo, foram investidos R$1.400.000 na ampliação de salas, aquisição de novos equipamentos e mobiliário, além de novas instalações hidráulicas e elétricas. O investimento é proveniente de recursos federais e municipais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a realização de teste de paternidade em parentes próximos do suposto pai. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União ontem. Segundo o texto da lei, o teste em parentes consanguíneos poderá ser autorizado por um juiz caso o suposto pai tenha morrido ou não possa ser localizado. O exame deve ser feito preferindo-se os parentes de grau mais próximo aos mais distantes. A proposta de se fazer o exame em parentes próximos do suposto pai tramitou por 12 anos no Congresso, tendo sido primeiro apresentada em 2009 pela então senadora Marisa Serrano, do PSDB. E ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, ontem ele voltou a criticar a possibilidade de Lula se reeleger nas próximas eleições presidenciais. A nova declaração aconteceu durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Disse ele, abre aspas, pelo amor de Deus, o povo que porventura vote em um cara desse é um povo que merece sofrer. Igual teve algumas prefeituras que tentaram deitar e rolaram com o lockdown e reelegeram o cara. Querem o quê? Disse o presidente Bolsonaro. Ao falar sobre o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que não há ditadura boa. Após o pedido de um apoiador por uma mais meritocracia na escolha de membros da corte, o presidente rebateu dizendo para ele esquecer a possibilidade. Não se faz meritocracia nem para vereador. Elege de vez em quando cada cara tranqueira, que é impressionante, disse o presidente ontem. O povão vai aprendendo devagar, vai se interessando. Muita gente vê o problema imediato. Para eu resolver, só se eu impusesse uma ditadura, mas a gente não vai fazer isso. Não tem cabimento, não tem ditadura boa, disse o presidente Jair Bolsonaro ontem no Palácio da Alvorada. A hora. 7h56. Repita. 7h56. O nosso WhatsApp para reclamações do ouvinte é o 99707-7791. Giovana, o pessoal reclamou dos ônibus aqui até agora. As informações dão conta de que os ônibus estão circulando. Parece que melhorou agora, tal. E se de fato ocorreu essa paralisação, foi momentânea, né? Não teve tanto transtorno aos usuários de São José dos Campos. Isso. E você também pode mandar sua reclamação, seu elogio, enfim. Colaborar com a gente aqui no Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repita. 12997077791.
7791. E vamos agora ao destaque final desta edição do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. E a complexidade da pandemia de coronavírus exigiu flexibilidade por parte da ciência. Médicos e pesquisadores têm se desdobrado ao longo de mais de um ano para desvendar a Covid-19. O percurso, no entanto, não é linear e a própria ciência se viu em situações ambíguas. Se no início a doença não era um grande risco para os jovens, hoje a conjuntura é completamente diferente. Especialistas têm alertado para o índice de mortalidade entre pessoas mais novas. Um levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira apontou que no mês passado, 52% das internações em UTIs foram de pessoas com até 40 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes por coronavírus entre jovens de 20 a 29 anos aumentou 288% entre os meses de fevereiro e março deste ano. Em fevereiro, o número de óbitos nessa faixa etária era de 52 mortes. No mês seguinte, o número subiu para 202. Especialistas têm se mostrado preocupados com a mudança de perfil entre pacientes da Covid-19. A cidade de São Paulo já mudou sua orientação para todos aqueles que forem infectados por coronavírus. Agora, eles devem procurar uma unidade de saúde assim que surgirem os sintomas e não mais quando eles se agravarem. Segundo a Prefeitura, a mudança tem 3 motivos, todos associados à nova variante: agravamento rápido do quadro de saúde, mais jovens atingidos e tempo de internação maior. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.